todos, novamente com vocês, com o programa A Arte do Bem Viver, e hoje vou falar com vocês sobre o tema compaixão. Esse tema também tem o seu grande grau de importância, porque ele caminha junto com o perdão. Na verdade, a compaixão acaba vindo até antes do perdão. Quando nós não conseguimos praticar a compaixão, automaticamente nós também não conseguimos praticar o perdão. Então, o que vem a ser exatamente compaixão? A compaixão é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e então compreender essa outra pessoa, compreender o que ela está passando, o que ela está sentindo, e dessa forma passamos a ter uma outra visão acerca de uma determinada situação, acerca de um fato, acerca de um acontecimento envolvendo uma outra pessoa. Até tem um provérbio lakota que diz: antes de julgar ou criticar uma pessoa, primeiramente use por 7 dias as suas sandálias. Isso significa não apenas momentaneamente se colocar no lugar de uma outra pessoa, mas sim por um período, para que você possa compreender essa pessoa e compreender o que exatamente, o que está acontecendo então com essa pessoa. E tem mais, eu até peguei uma frase que fala sobre esse tema, eu só não sei o autor, mas a explicação de compaixão é muito interessante. Olha o que diz. Compaixão, então, é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, experimentando de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. E compaixão é exatamente isso. Você sabe que eu escutei há um tempo um relato de uma moça que trabalhou muito tempo numa empresa e teve uma colega de trabalho, já uma senhora de uma certa idade, já beirando a casa dos 60 anos, e todos os colegas, inclusive ela, sempre falavam mal dessa senhora. Todo mundo falava que essa pessoa era irritadiça, que ela era rabugenta, que ela era intolerante, que era incapaz de conviver com os outros colegas e de ter um relacionamento saudável com as outras pessoas. E isso foi indo meses após meses, anos após anos, porque essa senhora já trabalhava há muito tempo nessa empresa. Ela já fazia parte praticamente da história dessa empresa e por essa razão também a direção não demitia, apesar de muitas vezes ter havido também situações assim um pouco delicadas, mas em todos os casos ela permanecia na empresa e os colegas a cada dia sempre fazendo piadas pelas costas, falando mal, enfim. E um dia essa moça, ela participou de um curso no final de semana, um curso voltado mais para a essência, para o lado interior, para o coração. E nesse curso, um dos temas abordados foi a compaixão. E ela imediatamente se lembrou dessa sua colega, dessa senhora que tantas pessoas falavam mal, inclusive ela. E depois então dessas vivências, ela tomou a decisão que a partir da segunda-feira ela iria mudar totalmente a sua forma de ver essa sua colega, de tratá-la, de abordá-la, de se referir a ela. Ela se propôs, inclusive, já a começar com os colegas que eventualmente começassem o dia fazendo piadas. Ela já logo iria deixar claro
a sua opinião sobre esse assunto. E quando ela chegou na empresa, a primeira coisa que ela fez foi dar um bom dia muito bem dado para essa sua colega. E ela levou junto um pequeno agrado. Ela preparou no final de semana, à noite ainda, um bolo, levou para ela um pedaço e tratou-a realmente com uma atenção diferente. E ela foi muito bem acolhida por essa senhora, com um sorriso, com palavras gentis, não por causa do presente que ela ganhou, não por causa do bolo, mas por causa do bom dia, por causa da pergunta, como você está? Por causa da pergunta, como você passou o seu final de semana? E essa senhora começou a ver a sua colega, essa moça, também de uma outra forma. E nos dias subsequentes, a coisa foi andando dessa mesma forma, com gentileza, com respeito, com consideração. E até que um dia, essa senhora começou a se sentir à vontade para falar de sua vida. Então ela comentou que ela tinha outros irmãos, que todos os seus irmãos casaram, tiveram filhos, e ela acabou não casando, dedicando-se grande parte do tempo ao cuidado com os pais, já então na época falecidos, quando ela comentou isso com a moça, e eles passaram por um período de doença, e ela cuidou dos seus pais, dedicando-se. E parecia que era o caminho natural para toda a família. Uma vez que ela não tinha família, ela então cuidaria dos pais. E passou-se então vários anos, passaram-se aliás vários anos, e ela então, quando ficou sozinha, sem pai, sem mãe, ela se percebeu completamente sozinha, desamparada. Antes, quando os pais eram vivos, o Natal era em família, o Ano Novo era em família, tudo momentos em que ela organizava. Quando os pais se foram, não havia mais esses momentos, porque cada um dos irmãos passou a se voltar apenas para a própria família, principalmente nessas ocasiões. Raras vezes telefonavam para ela. Ela passou por momentos delicados de depressão, por estar sozinha. Às vezes problemas de saúde decorrentes dessa depressão, porque já sabemos que uma depressão leva a uma baixa do sistema imunológico. Mesmo assim, ela continuava sozinha e ela foi se tornando amarga, triste, deprimida, rançosa. E ela começou a levar essa amargura para o seu trabalho também. Essa moça que estava conversando com ela, que acabaram então se tornando amigas, ela passou a compreender o que essa senhora estava sentindo. Na verdade, a cada palavra rude que ela falava, ela percebeu que ela estava gritando por amor. Ela queria atenção, ela queria carinho, ela queria um bom dia, ela queria uma pergunta: como você está? Coisas que nunca aconteciam. Então essa moça compreendeu, após colocar-se no seu lugar, o que essa pessoa estava passando. E assim a gente consegue ajudar a aliviar a dor e o sofrimento das outras pessoas. E eu vou falar para vocês, ler para vocês uma frase do Dalai Lama, onde ele fala exatamente isso. Ele diz o seguinte:
A compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. O amor é a outra faceta, um forte desejo de ver os outros felizes. Realmente, quando a gente pratica a compaixão, a gente só quer ver os outros felizes, livres da sua dor e do seu sofrimento. Vem inclusive um forte desejo de querer até arrancar essa dor da outra pessoa. Isto é compaixão. E Dalai Lama continua: descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso bem-estar. E eu faço um parênteses. A pessoa que pratica caridade, por exemplo, ela se sente muito feliz, mas não porque ela está fazendo alguma coisa por obrigação, não, ela está fazendo algo pela outra pessoa. E a felicidade dela é maior do que a pessoa que está recebendo a caridade. Então a pessoa se sente feliz praticando a caridade justamente porque ela abre os braços e acolhe a outra pessoa necessitada. E isso é compaixão também. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade e é exatamente isso que acontece quando nós praticamos a compaixão. E compreender realmente a outra pessoa. Você sabe que, assim como essa moça que eu contei a história, eu também tive uma situação parecida numa empresa que eu trabalhava. Também eu tinha uma colega que também já estava naquela altura, passando dos 60 anos, estava sozinha há muitos anos, e os colegas também faziam muita piada, porque ela tinha realmente o problema de humor. Ela era estourada, ela fazia o trabalho maravilhoso, muito bem feito. No entanto, tinha momentos assim que ela vinha com tudo para cima de uma pessoa. Ela estourava muito fácil. E eu comecei a perceber, eu procurava não entrar nos comentários. Mas uma coisa interessante, eu também não fazia nada a respeito. E eu só passei a fazer algo a respeito no dia que eu escutei um comentário e que eu achei muito chocante. Quando um colega fez um comentário do tipo assim, ela está assim porque está com carência daquilo. Bom, daquilo você já pode imaginar o que a pessoa estava se referindo. Eu achei, desculpe até estar falando dessa forma, mas é realmente para vocês entenderem que é realmente essa atitude que me chocou, que eu achei um absurdo uma pessoa falar disso, porque está entrando numa intimidade da pessoa e sem ao menos saber o que está acontecendo com ela. Então eu também me propus, a partir daquele dia, procurar essa pessoa que não trabalhava no meu setor, mas eu sabia que ela gostava de cuidar de plantas e ela tinha algumas dentro da sua sala. E todas elas muito bonitas. E eu fui então conversar para saber qual era o segredo de que essas plantas estavam tão bonitas. Que dedo verde era esse que fazia com que as plantas ficavam muito bonitas. Então ela me explicou como é que ela cuidava, inclusive se dispôs, se ofereceu para cuidar de uma minha que já estava praticamente morrendo na minha sala. Levei para lá e passamos então a todos os dias a tomar um cafezinho depois do almoço na sala dela, porque ela
não se misturava com as outras pessoas, porque quando ela sabia, quando ela chegava no local onde é que as pessoas normalmente se reuniam depois do almoço para um café, quando ela chegava todo mundo silenciava. Isso era um sinal de quê? Que estavam falando dela. Ela passou a se afastar inclusive das pessoas. E eu comecei então a me aproximar mais e mais. Hoje, já passados mais de 20 anos, ela já aposentada há muitos anos, eu já em nova atividade, continuamos grandes amigas, eu diria até mais. Ela é a minha melhor amiga. A pessoa que me compreende, a pessoa que sabe se colocar no meu lugar. E eu sou para ela a pessoa que sabe se colocar no seu lugar, que sabe ouvir. E os nossos encontros não são um festival de lamúria, não. Os nossos encontros são sempre muito divertidos, porque temos coisas boas para contar, porque a gente se apoia mutuamente. Então, quando de repente uma quer deixar a peteca cair, tá outra ali pronta para ajudar, pronta para acolher, pronta para estender as mãos. Então, veja, uma pessoa que era, dá para dizer, marginalizada, ninguém queria saber dela, ela ficou à margem de relacionamentos de colegas, com colegas, porque os colegas falavam mal, os colegas teciam comentários que não deveriam jamais falar. E isso realmente foi uma das melhores coisas que eu pude fazer na minha vida. Outras vezes eu falho também, quando eu esqueço de me colocar no lugar das outras pessoas. Eu acho que para todo mundo acontece isso. Mas sempre quando eu me lembro, eu volto à minha ação de me colocar no lugar de outra pessoa e eu consigo acertar. E eu tomei nota de algumas questões, assim, de alguns lembretes, vamos assim dizer, para que a gente aprenda a se colocar no lugar de outra pessoa. Lembrem-se sempre e falem, assim como eu, essa pessoa está procurando a sua felicidade. Ela pode estar errando o caminho. Ela pode não estar olhando e indo para a direção certa, mas da sua forma, ela está procurando a felicidade. Ela está indo por um caminho que ela julga que é o que torna ela menos infeliz. Então sempre prestem atenção nisso. Um outro lembrete. Assim como eu, essa pessoa experienciou ou está experienciando dor e sofrimento. Como que eu posso então falar mal de uma pessoa que está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de sofrimento? Assim como eu, essa pessoa conheceu ou está conhecendo a tristeza. Lembrem-se sempre quando vocês estão prestes a julgar. Parem, pensem, observem. Lembrem que essa pessoa, da mesma forma como você, está buscando a sua felicidade. Da mesma forma como você, ela pode ter experimentado ou estar experimentando a dor e o sofrimento. Da mesma forma como você, ela pode ter experimentado ou estar experimentando a tristeza. Então, coloquem-se no lugar dela e vejam o que vocês gostariam que os outros fizessem por você. Se a resposta é, eu gostaria de ser acolhido, então nesse momento vocês acolhem, vocês vão ao encontro. Não é puxar saco de ninguém, não é ser alguém que você não é, mas sim ser um ser humano
que acolhe um outro ser humano. Isto é praticar a compaixão. E automaticamente vocês praticam perdão, vocês praticam o amor, que acaba resultando na alegria sua e na da outra pessoa. Ficam então essas dicas, ficam esses recados, e que todos sejam então muito felizes na prática da compaixão. Foi um imenso prazer compartilhar este momento com vocês. Até a próxima!